Olá, meus amigos, muito boa noite. Deixa eu só. Convidado de hoje, muito boa noite. É um grande prazer estar em mais uma live do Desafio Retomada Triunfante. Oi, Tiago, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Francinaldo? Tudo bom? Acabamos de entrar aí, o pessoal já está entrando aqui na nossa live, tá? Então, quero agradecer a presença de todos vocês nessa live de hoje, vocês que têm nos acompanhado aí no nosso desafio Retomada Triunfante. Hoje é a nossa terceira live, né? E nós estamos na primeira etapa do nosso desafio, na qual, fazendo analogia com a árvore, né? O IP, nós estamos no inverno, né? No período em que a árvore sofre os impactos do frio, da neve, e ela perde as folhas, perde a vida, fica praticamente como se fosse uma árvore morta, né? Então, dentro do nosso desafio Retomada Triunfante, nessa primeira etapa, nós estamos analisando os impactos da crise em várias áreas da atuação médica, né? Ontem, por exemplo, nós falamos dos investimentos, quais foram os investimentos que mais sofreram. Nós tivemos uma aula muito boa aí com o doutor, com o Márcio Baena, né? Assessor de investimentos. Na segunda-feira, eu mostrei para vocês o que são as crises, como é que elas se comportam e como que elas impactam na cadeia produtiva. E também falei para vocês quais são, o que esta crise agora tem de diferente. Tá? Então, para nós médicos, é muito importante entender essa dinâmica, porque a gente precisa, primeiro, diagnosticar o problema, entender o que está acontecendo com o nosso fluxo de caixa, por exemplo. Né? A gente falou que houve um descasamento aí no fluxo de caixa, em que a receita caiu, mas o gasto se manteve, e isso de clínicas, da pessoa mesmo, a tal ponto de, a partir de entender o problema ou os problemas, aí sim partir para o tratamento, né? Buscar uma solução para ele. Tá? E dentre vamos colocar assim, dentre os entraves financeiros, vamos chamar assim, que o brasileiro tem, particularmente nós médicos, existe um que costuma passar muito desapercebido por nós. Até porque ele é feito de uma forma meio que silenciosa, né? Está em tudo que a gente consome, em tudo que a gente faz, em todo serviço que a gente presta, né? Em todas praticamente em tudo, né? Que é a questão tributária. Né? E nessa crise agora, por exemplo, nós vimos alguns movimentos relacionados à, à tributação, mas foi um dos digamos assim, dos setores em que não houve nenhum tipo de redução. E a gente sabe que a carga tributária do brasileiro é uma carga tributária elevada, né? A gente, em vários blogs, é dito que não há tanto retorno disso, e ela impacta diretamente no preço final do serviço que se presta, na questão dos investimentos e etc. Então, pessoal, para uma retomada triunfante, que é o que a gente quer aqui, a gente precisa entender, precisa se inteirar mais das questões tributárias. E apenas para contextualizar aqui para vocês, dia 1º de junho, é o primeiro dia do ano em que nós passamos a trabalhar para nós mesmos. Então, isso é muito importante vocês saberem que o brasileiro trabalha de janeiro a maio para pagar tributos. Tá? E exatamente dada a importância dessa questão, que eu trouxe aqui hoje, que aceitou o convite, o Tiago Lázaro. Né? O Tiago, ele é o CEO da Meet Focus, que é uma empresa voltada para consultoria financeira para médicos, tanto que o M de Meet é médico, né? E o E I é de inovação e o T de tecnologia. então pronto, né? Essa é muito importante. Eles têm mais de 1.200 clientes médicos, tanto PJ como pessoa física. É isso mesmo, Thiago? Isso Né? mesmo. E a Meet Focus é a empresa que cuida da contabilidade da saúde mais ação, que é a nossa empresa que vocês já conhecem aí, tá?
Tiago, boa noite. Obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo, tá bom? O pessoal ainda está aí entrando. Lembrando o seguinte, pessoal, compartilhe essa live, repasse para os colegas de vocês, tá bom? Deixe aqui seus comentários, suas sugestões, tá? Que a gente vai responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Porque é um aspecto muito importante e que passa desapercebido para nós médicos, tá bom? Então, Tiago, só para começar, antes de você se apresentar rapidinho, diga para nós quanto é que está o impostômetro do Brasil. Então, o impostômetro, né? É interessante você comentar aqui, né? Que até o momento a gente trabalhou para o governo, né? Nós estamos indo aí para o mês de junho e o impostômetro, neste momento, está em 950 bilhões de reais. Existe um site aí que eu recomendo as pessoas acessarem, que neste momento a gente está batendo a casa de 1 trilhão de reais de impostos pagos. Então, é o que você comentou, é muito dinheiro. E você fez uma colocação muito importante, Francinaldo, que foi falar que passa despercebido, né? Que o imposto está na nota fiscal, ele está naquela nota do nosso trabalho, ele está no imposto CLT, quer dizer, ele vem em todas as formas, né? Ele vem na esfera federal, na esfera estadual, na municipal, através de IPTU, através dos impostos que a gente paga no consultório, combustível, tudo. Multa é imposto, né? Ele tá, a função é arrecadar, né? Então, eu agradeço o convite. Eu sou sócio da Meet Focus, uma empresa de consultoria na área médica. O nosso carro-chefe é consultoria tributária. E também levando uma informação para você, esse ano a gente já bateu a casa de mais de 8 milhões de impostos devolvidos para os nossos clientes. Para esses 1.200 médicos, mais de 8 milhões devolvidos para os clientes de impostos que foram pagos a mais, tá? Mas eu acho que esse tema é importantíssimo, a gente vem falando nas lives, né? Exatamente. Porque hoje a gente, o tributo, igual você comentou, né? A carga tributária, se você somar todos os impostos, a carga tributária no Brasil é mais de 40%. Tá? 42, Tiago. 40, daí, sabe o que eu falo? O que dá exatamente 5 meses do ano. Isso. A gente paga uma Suécia e eles entregam uma África para o Brasil. Nossa Senhora! É isso que acontece. O imposto do Brasil é condizente com o país nórdico. E o que a gente recebe em troca? A gente recebe em troca uma África que a gente tem que pagar tudo particular, seja o condomínio que a gente mora, a educação, a saúde, quer dizer, não tem retorno do que a gente paga, tá? E dói muito a gente ver nossos clientes aqui, principalmente os clientes da área da saúde, que com a pejotização da área da saúde, né, o trabalho aumenta significativamente, você fica, de uma certa forma, desprotegido do sistema, né? E o governo não te dá o retorno disso, né? Então, que o tributo... A gente quer mostrar, Tiago, assim, a gente quer mostrar para os nossos ouvintes o quão pesado, o quão, digamos assim, o tamanho do fardo que a gente carrega todos os dias da nossa vida, do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, né? Os tributos estão presentes em todas as fases de qualquer pessoa, seja ele um assalariado, seja ele um mega empresário. E, claro, nós médicos, como somos pessoas e somos pessoas físicas e jurídicas, nós também sofremos muito com essa carga tributária, tá? E isso impacta diretamente na nossa saúde financeira. Não tem jeito, seja na saúde financeira da clínica, seja na nossa saúde. Exatamente. Tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. E o sistema, Francinaldo, ele é feito para a gente errar, tá?
É mesmo, Thiago? Ele é feito para a gente... Ele é complexo. Então, ele é Uhum. feito de uma forma que a gente vai ser tributado e provavelmente eu estou pagando muito mais imposto do que eu deveria, entendeu? Então, assim, eu vou te dar alguns dados aqui Por para você favor. saber que a gente, por exemplo, uma pesquisa que a Focus fez, que a MIT Focus fez, na área de oftalmologia, tá? Oftalmologia. Oftalmologia. Ótimo. 85% das clínicas de... Isso foi uma pesquisa que nós fizemos. 85% das clínicas de oftalmologia pagam imposto a mais. Tá? 85%? 85% estão pagando imposto de uma forma errônea. E por que eu falo que o sistema é feito para errar? Porque esse erro, ele nunca é para menos. Ele sempre é para mais. Então, estão pagando imposto a mais. Tá? Então, esse é um dado da área de oftalmologia. Eu vou te dar um outro dado interessante, que é médicos na pessoa física, isso é muito comum, estarem pagando INSS, aquele INSS que vem descontado da folha, que vem descontado do Prolabore, ou de um plantão que eles dão, que o hospital desconta. Já tivemos caso aqui, médico contribuindo acima de R$12.000. Para o INSS. O INSS, sendo que o teto é 6. Eu até e pelo falo menos assim, ele consegue se aposentar com um salário maior ou não? Não, então, o que eu falo, ele está contribuindo como ele se estivesse pagando um consórcio de um Corolla, né? E ele, na hora que receber o carro, ele vai receber um Gol, um Uno, porque existe um teto. Então, o que a gente vê, a coisa mais comum na nossa empresa são médicos pagando mais imposto do que deveriam. E por quê? Porque o sistema ele é feito para errar. Ele é complexo. Só para você ter uma ideia, existem mais de 4.000 normas tributárias no Brasil. 4.000 normas tributárias nas esferas estaduais, federais. E na hora que você chega no municipal, isso explode. Tá? Vai para mais de 5, 6 mil normas. Então, o que acontece? O médico se forma e ele não tem esta formação na faculdade de como ele tem que encarar os tributos. E como você mesmo comentou, é um item importantíssimo porque ele vai trabalhar 3, 4 meses da vida dele para o governo, pagando imposto, né? Então, exatamente. Assim, e o sistema é extremamente complexo. Eu vou te dar um caso que foi muito divulgado, que foi o do Simples Nacional. Então, existem 3 formas de tributação. O lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional para quando o médico monta uma pessoa jurídica. O Simples Nacional foi divulgado pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Federal, pelo Conselho Federal de Medicina e o governo, que fizeram um acordo com o governo para os médicos serem tributados pelo Simples Nacional com uma carga de 6%. Daí, você vai ver, você fala, nossa, que interessante, pegadinha. Para o médico conseguir pagar 6%. Ele tem que ganhar no máximo R$10 e ter 5, 6 funcionários. Então, assim... É 28% com funcionário, né? 28%, então, assim, né, com funcionário. Exatamente, 28% ele tem que ter. Então, assim, aquele médico que se forma, um plantonista, que quer montar uma Jota, que esse sim deveria pagar 6% de imposto, está começando a vida, na hora que ele vai ver, ele já caiu uma alíquota de 18%, 20%. Você entendeu? Por quê? Porque se ele passa ali de um faturamento de R$6.000, ele já é tributado. O tributário do Brasil é extremamente complexo. Ele é feito para as pessoas errarem. Aqui eu estou falando em todas as cadeias, tá? E outro ponto. Todas as cadeias. Assim, seja desde a pessoa física até aquela clínica. É extremamente complexo. De cara, ele vai encontrar 6 tipos de impostos. É o INSS, é o PIS, o COFINS, o imposto de renda e a contribuição social. Então, ele é um sistema complexo, né? Esse estudo na faculdade. E daí, alguns benefícios, né? Que 95% dos contadores que são clínicos
clínicos gerais não têm conhecimento aqui, os contadores são generalistas, né? Muita complexidade, eles só processam informações, ele não consegue em texto e na hora que a gente vê, o cliente está pagando uma carga tributária desnecessária, que não condiz com a realidade dele. E o que eu comento bastante aqui com os nossos clientes, nunca vimos a Receita Federal, um fiscal bater na porta de um cliente e falar assim, olha, doutor, o senhor está pagando mais imposto, né? Então eu vim aqui, eu vou devolver o dinheiro para você. Ou, por exemplo, no caso do INSS que eu comentei, olha, você está contribuindo acima do que é a quantidade de aposentadoria. Toma aqui o seu dinheiro. Isso daí seria, né? Se a gente vivesse num país nórdico, né? Porque o Brasil é cada com um país nórdico, eu acho que isso o governo seria o primeiro a avisar que você está pagando uma forma errada, né? Aqui no Brasil é o inverso. Exato. Ele cria tanta dificuldade, tantas leis, para justamente você pagar mais imposto e mais ainda. É um absurdo, Sinaldo. A Sem complexidade dúvida, é muito então, complicado isso, porque então assim, o pode Simples Nacional não tem nada de simples, é isso? O Simples Nacional, tá? Que é um sistema que foi montada, né, do contribuinte. E no caso, estão falando. Tá falhando um pouquinho o seu áudio, Thiago. Não sei se é a internet aí que está oscilando. Oi? Oi, Thiago? Eu não estou te ouvindo agora. Você pode, por favor, sair e entrar de novo? Eu te aceito novamente aqui. Tá? Isso. Só um momento, tá, pessoal? Já vou aceitar novamente o Thiago, tá? Mas o que a gente está falando é que exatamente a Receita, ela utiliza de artifícios, né? Artifícios, palavras, às vezes, né? Tipo, Simples Nacional, para passar uma ideia errada de que a coisa é simples, quando, na verdade, ela é muito mais complexa, né? Muito mais complexa do que parece. Oi, Thiago. Oi, voltou, né? Pronto, Ele cortou aqui. Pronto, o Thiago está de volta aí. E, Thiago, temos uma pergunta aqui. Você falou que é uma coisa importante também, como foi uma colocação. Você falou que em determinado regime tributário tem o PIS, a COFINS, a CSLL, que é contribuição sobre o lucro líquido, tem o imposto de renda, tem o INSS, são vários. E a observação que foi feita aqui é de que cada tributo desses tem uma data diferente de pagamento. Correto. O que confunde, quer dizer, você fica com várias datas. Um é dia 7, se eu não estou enganado, o outro é dia 10, o outro é dia 20, o outro é 25, o outro é o último dia útil do mês. Ou seja, você fica com 5 coisas para pagar. A chance de você esquecer é altíssima, né? De você não pagar tudo. E tem um detalhe que foi colocado aqui, queria que você comentasse. Qualquer conta que você paga que vence no sábado ou no domingo, você pode pagar na segunda. Mas com tributo, pelo que eu ouvi falar, não é assim. Você tem que pagar na sexta. Exatamente. O Francinaldo, igual você comentou, existe tanta complexidade que até nos pagamentos, né? Igual comentou, até no pagamento é complexo o sistema para justamente você... Tá falhando um pouquinho de novo, Thiago. Voltou. Deixa eu só um momento. Voltou. Então, tem várias pessoas aqui meio indignadas aí,
que paga muita multa todo mês, não aguenta mais, o doutor Roberto Velletri, oftalmologista. Olha, foi exatamente na oftalmologia que o Tiago fez a pesquisa lá que estava pagando a mais. Por que não paga tudo numa competência no mês só? Que é o seguinte, Lígia e demais, é o que o Tiago está falando. A coisa é feita para a gente errar mesmo. Isso é proposital. O governo quer que a gente pague mais tributo mesmo. Ele não quer que a gente pague menos. Tá? E uma live dessas aqui, com certeza, vai fazer com que vocês fiquem mais atentos e mais cuidadosos com isso, né? Para tomar as providências cabíveis. Ô Francinaldo, e outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que muitos médicos, eles acabam indo para o sistema do lucro presumido, tá? Que são todos esses impostos que eu comentei. E, assim, o lucro presumido, eu posso te dizer hoje que 90% aí, mais ou menos, dos médicos que já têm sua especialidade, que já montaram sua PJ, ou que já têm seu consultório, ou clínica, eles estão enquadrados no regime do lucro presumido, que é esse que existe toda essa complexidade de pagamento, né? O regime do lucro presumido, ele é muito complexo. Por envolver toda essa gama de impostos, o governo acaba criando um monte de norma de acordo com cada imposto. Então, aí que eu falo que, assim, que o sistema é feito para induzir ao erro, né? E o contador, ele acaba, de uma maneira extremamente conservadora, ele aplicando, a gente vê que na maioria das vezes, a maior alíquota para justamente falar o seguinte, olha, eu pago o máximo aqui para não ter risco depois de qualquer questionamento da Receita. Mas é o que eu comento aqui com todos os nossos clientes. A dor não é dele, a dor é do cliente. Quem está pagando o imposto é o cliente. Sai do bolso dele, né? Então, é fácil você ser extremamente conservador. A gente vê muito contador conservador. É fácil ser um contador conservador porque não dói no bolso, dói no bolso do cliente, né? O cliente que está pagando esses impostos. Então, no dia a dia, a gente se depara com muito esse conservadorismo. Eu pago a maior alíquota para não ter problema com a Receita. Eu pago, o contador mandou eu pagar tudo isso, porque assim eu não tenho problema com a Receita. Mas, é lógico que você não vai ter problema com a Receita. Quanto mais você pagar, mais a Receita mais a Receita quer. Né? Thiago, mais a Receita quer, exatamente. O pessoal aqui está indignado aqui na live, rapaz. Tá um ponto de exclamação aqui, PQP, o pessoal está indignado. Mas eu quero dar um recado para vocês agora. Que a nossa indignação não seja uma mosca sem asas. Né? Porque a gente é indignado, mas continua pagando. Então, a Receita é que nem um viciado em droga. Quanto mais droga você dá para ele, mais ele quer. Tá? É assim que funciona. Então, que a nossa indignação se transforme em atitudes, que a gente vai ter uma outra live na semana que vem aqui sobre como usar os benefícios fiscais a nosso favor. Tá? E o Tiago colocou uma coisa importantíssima, pessoal. É muito cômodo para a grande maioria dos contadores, claro, embora a gente saiba que existem contadores fantásticos por aí, mas a maioria vive naquela zona de conforto e simplesmente vai passando a DARF para a gente pagar. Então, a gente tem que ser mais, como é que eu diria aqui, mais proativo nesse sentido. Tem uma pergunta aqui, Tiago, da Ana Lu. Oi, Tiago, você está ouvindo? Eu estou ouvindo, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Está ouvindo bem agora? Está ouvindo bem? Oi, Tiago. Melhorou. Oi, Tiago. Melhorou agora? Bem? Tá falhando aí um pouco. Tô ouvindo. Deixa eu ver se estabiliza aqui, por favor. Vamos ver se estabiliza aqui. Tiago? Tá bem? Eu vi aqui que eu acho que fica melhor voltou. Aqui. Tá bem melhor agora. Tá melhor? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é da Ana Lu. Tem como pedir de volta o dinheiro pago a mais para o INSS?
Sim, aqui esse é um trabalho nosso que a gente faz aqui na Focus. A gente faz um estudo aqui dos nossos clientes para saber quanto que foi pago a mais de imposto do que deveria e a gente solicita o reembolso para a Receita. Esse dado que eu te dei, por exemplo, da clínica de oftalmologia, a gente pediu o reembolso daquele imposto que tinha sido pago a mais, entendeu? Então... Mas do INSS entra especificamente? Entra. Então, Tá. assim, se E você... aproveitando aqui, Tiago, rapidinho, a doutora Ellen, que é oftalmologista também, ela quer saber o que vocês detectaram a mais. Eu acho que ela entrou um pouco depois na live. Então, se você puder atualizar para ela que 85, se eu não estou enganado, por cento das clínicas de 85% das clínicas de oftalmologia pagam imposto a mais do que deveriam, tá? Isso foi uma Ok, Ellen? pesquisa Então, essa é a informação, realizada tá? com a Focus, que a MIT Focus fez em clínicas do Brasil inteiro. Agora, eu vi uma pergunta aqui também, Francinaldo, falando de advogados tributaristas. No nosso caso, existem casos que precisam ir via judicial, você solicitar esse reembolso. Mas, na maioria dos casos, você faz um pedido a via administrativa não envolve advogado. Então, assim, eu posso dizer que 90% do trabalho que nós fazemos com os nossos clientes não precisa obrigatoriamente envolver a justiça ou um advogado, tá? Alguns a gente até via judicial, mas normalmente esse trabalho de reembolso já existe um canal dentro da Receita, porque assim, a Receita sabe que é complexo, que o negócio é complexo. Então, até para restituir esse dinheiro, ela já criou um canal para facilitar essa devolução do recurso, entendeu? Sim, sim, verdade, né? Isso é muito importante saber, pessoal. E assim, eu acredito que você também tem essa percepção, mas eu converso, Tiago, com vários colegas médicos todos os dias sobre a questão tributária. E muitos deles têm medo, olha só, medo, receio de usar as ferramentas para redução de carga tributária, porque eles têm receio de caírem na malha fina, né, de terem que ir lá na Receita responder, de fazer alguma retificação, né? Então, isso aí é muito importante. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse medo que os colegas têm de pagarem menos tributos de forma lícita, claro. Então, muitos preferem simplesmente pagar para não terem problema e, com isso, tem uma grande questão financeira envolvida. Isso. Na verdade, Francinaldo, muito importante essa alocação sua. Existe podemos dizer aqui, um preconceito, né? Conceito que, assim, que a Receita Federal é um órgão que você tem que pagar tudo o máximo, né? Quer dizer, eu vou pagar 27,5. E eu sei que você comenta bastante isso nos seus treinamentos. Você é tributado em 27,5. Mas espera aí. Eu tenho um instrumento que eu posso utilizar para reduzir o meu imposto e eu pedi essa restituição para a Receita, né? O livro caixa é um exemplo típico. A gente já pegou vários clientes em que o contador falou para o cliente, não, o caixa, faz um livro caixa um pouquinho assim, com pouca despesa para não chamar a atenção da Receita. Daí eu vou deixar um recado aqui, Francinaldo. Tudo que você faz dentro da lei, não existe risco, tá? E o recado esse medo vem muito que a gente percebe da parte dos contadores, porque os contadores, de uma certa forma, eles não querem ter nenhum problema com a Receita, de algum questionamento, e é um negócio complexo, entendeu? O que eu falo, o contador, são mais de 5 mil normas tributárias, gente. Então, essa complexidade, ele é repassada para o cliente de uma forma que, assim, pague o máximo, porque daí você não vai ter problema com a Receita. Mas e nem eu vou ter trabalho, né? Você não tem problema e eu não tenho trabalho, na verdade, né? Exatamente, é isso mesmo.
Então, pessoal, olha só, não precisa ter medo. A gente precisa fazer a coisa da forma, usar os benefícios que existem. E assim, pessoal, pensem bem, olha, eu falo isso inclusive no meu livro, no livro Enriquecer Faz Bem à Saúde. Dar dinheiro para o governo é igual dar droga para viciado, gente. Quanto mais você dá, mais ele quer. Então, a gente tem que, como nós somos aqui, estamos numa retomada triunfante, né? A gente tem que meio que desestimular, né? Licitamente, claro, não quero ninguém aqui tendo problemas legais, mas a gente tem que começar a questionar muitas coisas relacionadas a tributos no Brasil, sabe? Porque simplesmente eles vão colocando, a gente vai pagando, eles vão colocando, a gente vai pagando. A gente não sabe nem para que serve aquilo, nem para que está sendo usado, se está sendo da forma. Eu não estou dizendo fiscalizar, ficar, mas assim, começar a questionar mesmo, sabe? Pô, por que eu tenho que pagar esse tributo aqui? Ele é realmente algo necessário? Não é? Né? A gente precisa ter isso, porque o brasileiro... Olha, para vocês terem uma ideia, eu estava lendo sobre a Inconfidência Mineira, no dia de Tiradentes, houve uma revolução no Brasil porque a carga tributária da coroa portuguesa era 25%. Houve uma revolução aqui que culminou lá com a Inconfidência Mineira. E hoje a nossa está em 42% e a gente não faz nada. A gente aceita, simplesmente aceita e pronto. Claro, não quero ninguém aqui fazendo revolução, não é esse o objetivo. Mas realmente a gente tem que começar a pensar, a questionar isso e não só aceitar passivamente. E principalmente divulgar essas informações para as pessoas, tá? Tirá-las da zona de conforto, porque senão daqui a pouco está em 50, 60, 80, sei lá, e aí a gente vai viver para pagar para o governo. Tá? É muito ruim isso aí, é muito ruim para o nosso sucesso, para o desempenho das empresas, para o crescimento do país, etc., porque a gente sabe que o governo é ineficiente no uso dos recursos, tá? Então, vamos atentar para isso, vamos começar a pensar mais e não simplesmente aceitar, né? Tem uma pergunta aqui do colega Jânio, Thiago. Existe alguma relação entre malha fina e retificação da declaração do imposto de renda? Ele falou que ele tem medo de retificar, Não. ele tem receio, porque ele não se existe relaciona com cair na malha fina. Não existe. O retificar é justamente você corrigir um erro, sabe? Retifica, tá? O trabalho de retificar em tudo é muito normal. E esse igual você comentou, é outro medo que existe dentro do que é colocado, né, no sistema. Porque nada mais é porque, assim, de novo, é muito complexo o sistema tributário no Brasil. Então, por ser muito complexo, o governo entende que você está retificando uma informação que você não tinha aquele domínio naquele momento, né? E por isso que ele te dá o prazo de 5 anos. Então, até 5 anos, você pode retificar. Se você tiver o documento que comprove, né, aquele ato que você está retificando, seja um livro caixa na pessoa física, ou alguma despesa, ou da sua pessoa jurídica, você pode retroagir até 5 anos, tá? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, para buscar esse dinheiro que de direito é seu, entendeu? Então, não existe relação nenhuma em retificar. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Thiago, que é um colega meu neurocirurgião. Como fazes a tributação da PJ? Se é mensal ou trimestral? Então, assim, Thiago, eu tenho mais de uma PJ, então tem uma que, inclusive, o Thiago daqui da Meet Focus, que faz assessoria para nós, que ela é do Simples, né? Então, por ela ser do Simples, é uma DAF mensal que se paga. Agora eu tenho outros que são lucro presumido, aí cai naquela sequência lá de datas diferentes para serem pagas, tá? Então depende muito do regime das PJs que a gente tem. Eu, como tenho mais de uma, acho que são lucro presumido, tem que pagar nas datas lá determinadas, e a que é
do Simples Nacional, é uma DARF por mês, tá? O Vinícius tem uma pergunta aqui. Em toda PJ deve haver Prolabore, Thiago? Em toda? Sim. Isso é uma recomendação aí, que é um ponto que é bastante, entendeu, Francinaldo? A gente recomenda, sim, toda PJ ter a retirada de Prolabore, tá? Porque isso é para mitigar riscos perante o INSS, tá? Então, a gente sabe que o órgão que está quebrado no Brasil, por isso que teve a reforma da Previdência, é o INSS. Então, por lei, né, o governo, através, né, da Receita, que é o órgão que fiscaliza, ele fala que se você tem uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica, existe um administrador dela, né, que normalmente é o dono numa PJ, essa pessoa ela tem que receber um prolabore da empresa e por isso ela precisa recolher o INSS, tá? Essa é uma pergunta muito importante, porque aí, às vezes, é onde a gente pega a bitributação. Por quê? Ele está pagando o INSS de alguma forma, emprego que ele tem CLT, ou no hospital que ele está registrado, ou num plantão que estão descontando dele, e ele também está pagando o Prolabore, o INSS, pela empresa dele. E às vezes, você somando essas duas receitas, ela dá acima do teto, que é os 6 mil que eu falo, que é onde acontece muito erro na área médica, pagar a mais o teto da aposentadoria do INSS. Tá, show de bola, Thiago. Tem uma colocação aqui da doutora Ellen, né? O problema é achar um bom contador. Então, aqui o Thiago está aqui com a gente. Não só um bom contador, mas eu diria uma boa assessoria. É uma boa empresa. Né? Uma boa empresa. E não é à toa que a gente tem não só uma parceria com a Mitfocus, como também eles é que fazem a contabilidade da Saúde Mais Ação, exatamente por essa preocupação com o nosso enriquecimento. Então, eu costumo dizer que o bom contador ou a boa empresa de contabilidade, ela quer que o cliente dela enriqueça, fique rico, né? E ele ajuda dessa forma, reduzindo, ajustando a carga tributária para que sobre mais dinheiro para nós todos os meses, tá? Eu acho que a questão aqui, eu vou te dar um dado que é super interessante, que assim, o enriquecer, né, envolve a parte financeira, mas existe também o enriquecer de tempo, né? Então, assim, a gente fez um planejamento tributário para uma empresa de que eles estavam pagando imposto. O que a gente proporcionou de economia Oi, Thiago. Um médico para cobrir o plantão deles de domingo, entendeu? Então, quer dizer... Thiago? Oi, Thiago. Deu uma travada aqui. Você pode só repetir a economia que vocês conseguiram? Voltou aqui. Você pode só repetir a economia que foi onde travou? A economia nessa empresa de anestesia proporcionou uma economia de 15 mil reais por mês, tá? Nos impostos. Que ao invés deles dividirem esses 15 mil entre os sócios, eles resolveram contratar um anestesista terceiro para cobrir o plantão de domingo que eles precisavam, sempre tá fazendo plantão de domingo. Então, é aquilo que eu faço, né? É aquilo que eu falo. Quer dizer, imagine, eles estavam dando um domingo deles para o governo. É um domingo que eles tinham que ir lá fazer um plantão que o governo estava tributando, né, a mais do que eles deveriam. Nossa Senhora. Bom, tem uma pergunta aqui muito interessante do meu amigo também, Fábio Kian. Quais impostos que nós médicos PJ geralmente pagamos a mais? Tá. Essa é boa pergunta. Então, vamos lá. O que a gente vê aqui o mais comum, tá? O mais comum é igual eu vi aqui, que colocou aqui do teto do INSS. Então, assim, uma grande parte
pagam os impostos do INSS a mais do que deveriam, tá? Então, esse é um ponto que precisa sempre estar olhando com carinho, porque às vezes você está pagando um INSS a mais do que o teto, tá? O segundo imposto, na pessoa física, é muito comum a gente ver médicos que podem fazer livro caixa e não utilizam desse instrumento. Então, o que é isso? Isso é o imposto de renda da pessoa física. É aqueles 27,5% que vem tributado, isso principalmente em médicos da Unimed, que tem receita na pessoa física, tá? Então, que é o imposto de renda da pessoa física. E, na pessoa jurídica, o mais comum, Francinaldo, são os impostos federais. Aqui, eu afirmo tranquilamente que mais de 50% das empresas médicas hoje pagam mais impostos federais do que deveriam pagar. Por quê? Porque existem benefícios que o governo dá e que, por ser complexo o entendimento, os contadores não sabem disso e não aplicam isso nas empresas médicas. Nossa, isso é muito importante, essa distinção, viu? Vale a pena conhecer. Lembrando que nós vamos ter uma live na semana que vem sobre isso, viu? A gente vai ter uma live aqui, tá? Então, a gente está aguardando. Hoje a gente quer mostrar, a gente quer provocar, a gente quer enfiar o dedo na ferida hoje, quer mostrar para vocês o peso da carga tributária. Depois, na semana que vem, nós vamos ver como usar os benefícios fiscais a nosso favor, tá? Isso é muito importante, usar as ferramentas para o nosso favor. E, Tiago, eu vi lá no site da Meet Focus que vocês têm um e-book sobre planejamento tributário para médicos. Você pode falar um pouquinho dele aí? E quem quiser pode baixar, é gratuito, não é gratuito? Como é que é para eles acessarem lá? Isso. Deixa eu voltar aqui. Então. Isso. Na nossa homepage lá no site existe um e-book que fala exatamente desses impostos, né? Do que é o imposto na pessoa física, do Prolabore, faturamento. É interessante ele ter uma empresa no Simples Nacional. Depois disso, é interessante ele ter uma empresa no lucro presumido. O nosso e-book, ele dá um pouco, resume um pouco como que funciona esse tipo de tributação para os médicos, tá? Mas isso também, assim, é um trabalho que a gente faz na Focus, que é de forma gratuita também, é fazer um pré-estudo para o cliente para saber se ele está na carga tributária certa, se a empresa dele tá na empresa de faturamento correto, entendeu? Legal, muito bom mesmo. E o e-book pode baixar gratuito lá no site? Pode baixar gratuitamente. Então, pessoal, baixa o e-book. Eu já baixei, tá? Já tenho aqui o meu. Eu sigo muitas coisas e também como eu educo, né? Então, acabo lendo e vale a pena, viu? Vale a pena mesmo, tá? Material muito bom. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Bruno Rossini. Você tem experiência sobre pagar impostos como serviço hospitalar? Estamos processando o Estado para pagar menos IR e menos CSLL. Tem experiência com isso, Tiago? Eu acredito que muita, né? Deve ser o seu dia a dia isso aí, né? Esse é o nosso carro-chefe. Esse é o carro-chefe. Igual ele comentou aí, que ele está processando. Por isso que eu falo, não precisa, às vezes, a via judicial é uma via, às vezes, muito demorada e que, se você fizer da forma correta dentro do site da Receita Federal, você não precisa ir via judicial. E a restituição, igual eu comentei hoje, né, que a gente aí atingiu a mais de 8 milhões aqui de restituição para os nossos clientes, a Receita Federal, ela acredita na conta corrente da empresa, da pessoa jurídica, entendeu? Ela devolve aquele dinheiro que foi pago a mais. E esse tributo que ele e esse dá um benefício, né, que a gente chama de serviços hospitalares. Esse é um dos maiores erros que acontecem dentro das empresas médicas, entendeu, Francinaldo? Naquele do lucro presumido, que é onde existe a maior complexidade hoje. Então, Bruno, tá aí a Meet Focus tem uma grande experiência aí com isso.
Eu já sabia que eu já converso muito com o Thiago até, então vale a pena aí vocês conhecerem, tá? Que realmente a gente tem que parar de dar droga para viciado, não tem muito jeito, né? Tem pessoal aqui tá muito preocupado com livro caixa. Thiago, o que é que pode, o que é que não pode colocar? Despesa com congresso pode, o que que pode? Dá um panorama geral, a gente vai falar disso mais lá na frente. Continuem conosco, mas se tu puder já dar uma palhinha para o meu amigo lá de Patos, que é o Jânio Rolim, a gente fica muito grato. Tá, o livro caixa, ele é importantíssimo, principalmente para os médicos que dão um recibo ou que fazem parte do sistema da Unimed, tá? Por quê? O sistema da Unimed, provavelmente, Francinaldo, esses 42% de imposto total, para quem recebe 100% da renda dele sendo tributado em 27,5%, se você computar todos os impostos dele, eu acho que bate 50%. Esse daí, provavelmente, ele vai ter que trabalhar ainda julho ainda para tá pagando 100% aí dos impostos, né? E o instrumento do livro caixa é justamente para você pegar esse dinheiro de volta, esse dinheiro que foi tributado seu, tá? Então, assim, hoje, o governo também, ele põe aí um monte de complexidade, mas sim, existe, por exemplo, congresso, passagem aérea para congresso, hotel, tudo que envolve de despesa voltada para a sua atividade médica, ele pode. Mas não é tudo. Mas, por exemplo, hoje eu conversei com um cliente que falou assim, Thiago, eu vou reformar o meu consultório. Eu vou gastar 70 mil reais para reformar, para comprar um equipamento novo. Isso ele já não deixa restituir. Por quê? Porque isso é um ativo, não é uma despesa. Eu vou comprar um equipamento de oftalmologia. Isso é um ativo. Agora, a lente de contato que eu vou usar, por exemplo, numa operação de catarata, isso você já pode abater. Por quê? Porque isso daí você utiliza como um insumo da sua atividade médica, entendeu? Legal, excelente. Tem bastante dúvidas aqui sobre Prolabore, de PJ, né? Por exemplo, como é que calcula o valor do Prolabore? Tem alguma regra aí, Thiago, ou não? Não. Os sócios que decidem. Isso, o Prolabore, a gente tem que fazer um estudo sobre o teto do INSS. Então, você pode contribuir sobre o mínimo, porque o governo não te obriga você a contribuir pelo teto. Você pode, o mínimo, que é um salário mínimo, né, que hoje está em 1.041, que esse é o mínimo que eu posso contribuir, e o máximo é 6 mil reais, que é o teto do INSS. Então, você precisa fazer um estudo para saber se você precisa do mínimo ou se você fala, eu quero contribuir com o máximo porque eu não recebo nenhuma outra fonte e a minha principal fonte vem da minha empresa, você pode ter a opção de contribuir pelo máximo que é 6 mil reais hoje, um pouquinho acima. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. O GPS, né, que é aquela guia da Previdência Social que se paga como sócio de uma PJ, serve como contribuição para o INSS? Se eu for sócio de várias empresas, preciso pagar GPS em todas as empresas? É a pergunta do Fábio, novamente aqui. O Fábio, essa questão sua é o que a gente começou lá na live falando do que é feito para errar, né? É feito para dar errado, exatamente, né? O Francinaldo. Exato. Quer dizer, o governo... Então, assim, você está lá em 8, né? A gente já pegou cliente aqui que era dono de 8 empresas, contribuindo com o INSS, né? Que é o Prolabore, nas 8 empresas. Na verdade, esse estudo a parte patronal, que é os 20%, a sua empresa precisa contribuir. Agora, por exemplo, se você já recebe o seu salário pela Unimed acima do teto, você só precisa contribuir a empresa que vai contribuir. Você, pessoa física, não precisa contribuir. Não precisa. Entendeu? Não precisa. Então, tudo isso tem que estudar. A gente tem que fazer um estudo porque é complexo. Porque, às vezes, você está pagando, você paga a sua parte e a empresa está pagando. Desnecessário. Desnecessariamente. Aliás, acontece muito isso, viu? É praticamente a regra.
Eu vou contar uma experiência aqui para vocês, pessoal, minha, né? Até 2005, eu era um pagador de impostos para o governo. Eu não sabia nada de finanças, eu não sabia nada de gestão, não sabia nada de livro caixa. Eu pagava uma dinheirama, isso como pessoa física. Depois que eu comecei a me entender do assunto, desde lá que todo ano eu restituo, tá? Aí eu faço meu livro caixa muito bem feito, tenho tudo controlado, tá? Tudo direitinho, eu não preciso fazer nada de diferente. E desde lá que eu restituo todos os anos, tá? E então é um conselho isso para vocês. E vários alunos do curso Enriquecer Faz Bem à Saúde. Eu vi até que a colega aqui colocou que eu dou uma super aula de livro caixa, mas é que eu gosto muito disso. Eu não gosto de dar droga para viciado, tá, pessoal? Eu falo isso abertamente, tá no meu livro isso. Quem quiser pode ler para ver que eu não escondo. O que eu puder fazer para pagar apenas o que é necessário, eu faço. Porque é muito melhor o dinheiro na nossa mão do que na mão de um ente que é incompetente para cuidar. Nós todos sabemos disso já, tá? Tiago, a gente já está meio que chegando perto do final, mas eu queria, nesses 52 minutos que a gente estava aqui, o impostômetro aumentou muito aí, já chegamos em 1 trilhão, ainda não? Ó, eu acho que daqui 2 dias, provavelmente, Francinaldo, na semana que vem, quando a gente for falar de maneiras de economizar, já bateu 1 trilhão, tá? É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro que é 1 trilhão de reais. Eu recomendo todo mundo entrar nesse site. É só colocar no Google lá impostômetro. Você entra no site e você já vê quanto que... Você olha, assim, são milhões e milhões por segundo. O negócio é impressionante ali, tá? Quanto que a máquina, né? Quanto que o viciado, né? Os viciados, né? Os viciados. Porque a prefeitura é estadual e o governo federal, né? São os 3 que a gente fala, né? Exatamente. Então, pessoal, vamos ficar atento aí. A gente vai mostrar as soluções para vocês na nossa live da semana que vem sobre isso, tá? A gente vai mostrar para vocês como usar esses benefícios aí, tá? Por quê? Porque, pessoal, o que a gente está discutindo aqui, veja, nós estamos num momento de crise. Todo mundo fazendo sacrifícios, menos o governo. Menos o governo, pessoal. O governo não está fazendo sacrifício nenhum. E mesmo aqueles benefícios que foram concedidos, na verdade, eles só adiaram o pagamento de imposto. Não houve desconto, não houve isenção, não houve nada. Simplesmente foi adiado. Ou seja, você adia por 3 meses, 6 meses, dependendo do tributo. Ou seja, a gente está aqui se sacrificando. Eu particularmente, está fazendo um bocado de coisa, mas... Não, eu acho isso um absurdo. O governo, para a área médica, né, que são nossos heróis aí, que estão no front do Covid, ele não dá uma isenção de tributo na área da saúde, nessa pandemia que nós temos. É um absurdo, ele só postergou, tá? E essa conta vai ficar cara, porque igual alguém comentou, depois esquece de pagar, ele cobra multa porque esqueceu de pagar aquele imposto, né? E não deu nenhuma isenção. Por isso que eu falo que nós não podemos ficar passivos diante dessa situação, Francinaldo. Não podemos. É por isso que a gente está aqui nessa live hoje e em muitas outras que teremos para alertar os nossos colegas que para a gente ter uma retomada triunfante, temos que ter um bom planejamento tributário, né? Mesmo que isso dê um pouco de trabalho, que dá, né? O Thiago já falou aí a questão do tempo, mas, pessoal, tributo impacta diretamente na prestação de serviço e no nosso enriquecimento. Então, em vez de ficar trabalhando para enriquecer o governo, vamos trabalhar para o nosso próprio enriquecimento. O que tiver que pagar, paga, mas nem um centavinho a mais. E, de preferência, começarmos a criticar, questionar isso, porque senão só vem tributo, 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 tributo e nada. Né, Tiago? Então, é muito importante a gente ter essa consciência aí, que a Receita não vem atrás de nós dizer que a gente está pagando demais. Ela vem dizer só que a gente está pagando de menos e querer multar, querer tributar mais ainda em cima. Exatamente. Para a gente parar de pagar a Suécia e receber a África em troca, né?
Exatamente. Bom, Thiago, como a gente já está aí temos aí mais 4 minutos, queria que você desse 3 orientações aqui para os nossos ouvintes, tá? Como lidar com essa situação? Claro, nós teremos uma live com as dicas, mas assim, dentro disso, é para ter medo da receita? Não é? É para se preocupar com o tributo? Não é? Quais dicas você daria para o nosso cliente para que eles levem hoje para casa e não durmam, que eles fiquem a noite inteira acordado pensando nisso? A primeira dica, que até foi alguém que falou assim, putz, mas é difícil, né, o contador. Então, a primeira dica que eu dou é procure um contador especializado em saúde, tá? Eu acho que essa é a mais importante, Francinaldo. Porque assim quando você tem um problema de saúde, você busca, né? Eu tô com um problema no coração, eu vou buscar um cardiologista, eu quero fazer uma cirurgia de catarata, eu vou buscar um oftalmologista. Então, assim, procure uma empresa, seja uma consultoria ou uma empresa de contabilidade especializada na saúde. Hoje existem empresas muito sérias que entendem exatamente a dor do cliente. Tá? Porque é uma dor e a gente precisa curar essa dor. Então, você tem que buscar uma empresa especializada. O segundo é medo da receita. Por quê? Porque se você fizer a coisa correta, você, dentro da lei, você está... Oi, Thiago, tá dando uma falhada aí de novo. Oi, Thiago, desculpa aí. Você pode voltar aí se você fizer a coisa correta, que foi a hora que falhou. Oi, Thiago. Deixa eu ver aqui se vai voltar. A gente não está te ouvindo, Thiago, de novo. Oi? Deixa eu ver se volta o áudio. Não está voltando. Você pode escrever aqui, Thiago, só para a gente finalizar. Pode escrever aqui nos comentários. Procurar um bom profissional que entenda da contabilidade na área médica, fazer a coisa correta, não precisa ter medo, né? Não precisa ficar com medo de malha fina e etc, né? Não estou te ouvindo. E a terceira dica, se você quiser, pode escrever aqui para a gente rapidamente. Pode estar lendo aí, Thiago. Ele saiu. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, então. Como a gente já está terminando aqui a live, acredito que não dê mais tempo do Thiago concluir, mas eu vou pedir para ele mandar as 3 dicas e vou colocar nos nossos grupos de WhatsApp aí para vocês, para que vocês possam tá implementando aí na vida de vocês, tá bom? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, uma ótima noite a todos. Obrigado por terem estado conosco aí em mais uma live, tá? Deixa eu ver se ele dá tempo de dar a última dica aqui. Eu creio que não vai dar, que vai cair. Mas agradecer a todos. Vamos para os grupos de WhatsApp, onde a gente vai continuar essa discussão lá. Tiago? Oi. Tá ouvindo? Tá. Agora eu tô. Bom, eu vou te pedir o seguinte, até porque já vai cair aqui. Tá. A gente vai para o grupo de WhatsApp. Se você puder me mandar por escrito as 3 dicas ou gravar um áudio, me manda que eu coloco para todo mundo lá, tá bom, Thiago? Tá bom. Eu vou mandar as 3 dicas. Eu que agradeço a presença de todos aí e cuidem com muita atenção da questão do tributo. Obrigadão. Tá, uma ótima noite a todos. Vamos lá para os grupos de WhatsApp para a gente continuar essa discussão que é de extrema importância. Ótima noite a todos. Um grande abraço. Aguardo o seu áudio, tá, Thiago? Pode deixar. O seu texto. Tá bom. Abração. Um abraço.